Olá, tudo bem? Eu me chamo Evelyn. Faço parte da organização internacional Enactus, que trabalha desenvolvendo projetos de impacto através da ação empreendedora. Nosso projeto Crânio Verde trabalha capacitando microempreendedores da Praia de Iracema, os vendedores de coco, capacitando-os em áreas tais como marketing, financeiro, boas práticas para serviços de alimentação e línguas estrangeiras. Então, bora aprender sobre boas práticas para serviços de alimentação? Os conteúdos da aula de hoje são condições ideais para a multiplicação de micróbios, cuidados com a água e o local de trabalho e cuidados ao manipular os alimentos. A maioria dos alimentos contém umidade suficiente para a multiplicação dos micróbios. Esses alimentos devem ser conservados em temperaturas especiais, sendo chamados de perecíveis. Os alimentos secos, também chamados de não perecíveis, não possuem umidade suficiente para a multiplicação dos micróbios, sendo conservados à temperatura ambiente. São exemplos de alimentos perecíveis: carne, leite pasteurizado, iogurte, presunto e queijo. São exemplos de alimentos não perecíveis: arroz cru, biscoito e farinha. Quando encontram condições ideais, os micróbios se multiplicam rapidamente. Para causar doença, é necessário que os micróbios se multipliquem nos alimentos até atingir números elevados. Quando as condições do alimento são ideais para os micróbios, uma única bactéria pode se multiplicar em 130 mil bactérias em apenas 6 horas. Aqui vemos o quão rápido os micróbios se multiplicam em um prato de comida em apenas 1 hora e meia. Os micróbios prejudiciais à saúde podem se multiplicar em temperaturas entre 50 a 60 graus, chamada zona de perigo. Eles preferem temperaturas de verão ou do nosso corpo, em torno de 37 graus. Agora fica mais fácil entender a importância da geladeira ou do freezer. Tão importante quanto ter esses equipamentos é saber se estão na temperatura certa. O ideal é que as geladeiras e freezers tenham uma temperatura abaixo de 5 graus. Os estabelecimentos devem ser abastecidos com água corrente tratada, proveniente do abastecimento público, ou de sistema alternativo, como poços artesianos. No caso de sistema alternativo, a água deve ser analisada de 6 em 6 meses. Use somente água potável para o preparo dos alimentos e do gelo. Os micróbios patogênicos e os parasitas podem ser. É importante utilizar água tratada ou, quando não for possível, conhecer a qualidade da água que está sendo utilizada. A água, tão necessária à vida do ser humano, pode ser também responsável por transmitir doenças. As principais doenças de veiculação hídrica são amebíase, giardíase, gastroenterite, febre tifoide e paratifoide, hepatite infecciosa e cólera. Indiretamente, a água também está ligada à transmissão de verminoses, como extossomose, ascaridíase, teníase, oxiuríase e ancilostomíase. Vetores como o mosquito Aedes aegypti, que se relacionam com a água, podem ocasionar a dengue, a febre amarela e a malária. Em todos esses casos, o tratamento da água, higiene pessoal e condições sanitárias adequadas são formas de evitar as doenças. O local de trabalho deve ser limpo e organizado. Para isso, mantenha o piso, a parede e o teto conservados e sem rachaduras, goteiras, infiltrações, mofos e descascamentos. Faça a limpeza sempre que necessário e ao final das atividades de trabalho. A sujeira acumulada é ideal para a multiplicação de micróbios. Portanto, manipular alimentos em um ambiente sujo é uma forma comum de contaminar os alimentos. Para se ter uma ideia, uma colher de chá de terra pode conter até 1 milhão de bactérias. A limpeza do ambiente é importante para prevenir e controlar baratas, ratos e outras pragas. Os venenos devem ser aplicados somente quando necessário e sempre por empresa especializada. Aqui vemos um exemplo claro de um local sujo e bagunçado, portanto, mais provável a proliferação de doenças. Nesta outra imagem, vemos um exemplo claro de um local limpo e organizado, portanto, menos provável a proliferação de doenças. Preste atenção para não fumar, comer, tossir, espirrar,
cantar, assobiar, falar demais ou mexer em dinheiro durante o preparo de alimentos. Como a grande quantidade de micróbios patogênicos é encontrada na boca, no nariz e nos ouvidos, fazer estes tipos de ações citadas anteriormente podem contaminar os alimentos. Se estiver doente ou com cortes e feridas, não manipule os alimentos. Faça sempre os exames periódicos de saúde. A pessoa doente, com vômito, gripe, dor de garganta ou conjuntivite, apresenta um alto número de micróbios patogênicos em seu corpo que pode facilmente contaminar os alimentos. Os machucados, como cortes, feridas e arranhões, também têm um alto número de micróbios patogênicos. Use cabelos presos e cobertos com rede ou toucas, para evitar que caiam sobre os alimentos. Você sabia que 1 milímetro de cabelo pode conter até 50.000 micróbios? O uniforme deve ser usado somente na área de preparo dos alimentos. Troque seu uniforme diariamente, pois ele deve estar sempre limpo e conservado. Retire brincos, pulseiras, anéis, alianças, colares, relógio e maquiagem. O uniforme pode servir de transporte de micróbios patogênicos para o interior da área de preparo dos alimentos, contaminando-os. Os adornos pessoais acumulam sujeiras e micróbios, além de poderem cair nos alimentos. Lave bem as mãos antes de preparar os alimentos e depois de usar o banheiro, de atender o telefone e de abrir a porta. Mantenha as unhas curtas e sem esmalte. Lavar as mãos é uma das melhores formas de evitar a contaminação dos alimentos por micróbios patogênicos. A maioria das pessoas não gasta nem 10 segundos para lavar as mãos. Uma boa lavagem deve durar mais que 20 segundos. Encerramos assim a nossa segunda e última aula de boas práticas para serviços de alimentação. Nesta aula, aprendemos sobre as condições ideais em que os micróbios se multiplicam, os cuidados que devem ser tomados com a água e com o local de trabalho, e os cuidados ao manipular os alimentos, a fim de evitar possível contaminação do alimento. Até lá e lembre-se, fique em casa pela sua segurança e da sua família. Lembre-se de nos seguir nas nossas redes sociais. No Instagram é NactusUFC, no Crânio Vejo UFC e no Facebook Time Enactus UFC. Ficou com dúvidas? Acompanhe nossas redes sociais e envie suas perguntas para a gente. Até breve!